A paz do Senhor seja com você, meu amado e minha amada. Vai orar comigo nesse dia 294, do nosso propósito 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que nos deu essa vitória, uma vitória com honra, com alegria e com graça. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e com essa bênção o Senhor não acrescenta desgosto. Como de costume, nós temos um tema específico para cada dia, né? E o tema da nossa oração hoje é alguém que tem sabedoria para lidar com sogros e parentes do seu cônjuge. Cônjuge, como eu tenho dito, pode ser o seu esposo ou a sua esposa. Vamos orar conforme aquilo que está escrito no livro de Provérbios 15, versículo 1, onde diz assim a palavra do Senhor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Glória a Deus. Já é sabido, né? Nós sabemos que muitas famílias têm se desfeito pela falta de sabedoria no trato com sogras, sogro e familiares do seu esposo, né? Da esposa. Muitas vezes dá-se liberdade demais ou restringe-se demais o acesso. E tudo isso tem a ver com você entender a família que você foi inserida, porque quando você casa, você não casa apenas com o seu marido, né? A família dele passa a fazer parte da sua vida também. E isso é inevitável, né? Claro que cada caso é um caso. Existem pessoas que, ao casar, já estão apartadas dos seus familiares há muito tempo, né? E ali estabelece um casamento totalmente desprendido, mas a gente sabe que, via de regra, não é assim que acontece. Então, o ideal é que você tenha a sabedoria para lidar com essas pessoas sem ser grossa demais, nem bobinha demais, né? Saber estabelecer limites, mas também saber criar pontes de ligação. Principalmente quando você entra em um contexto em que já existem conflitos. Você não pode ser alguém que fomenta o conflito, mas sim aquele que apazigua. E aí a gente volta às questões que foram tratadas lá no início do propósito, quando começamos orando a respeito das características do Espírito Santo, de ter os frutos do Espírito Santo, né? A mansidão, paz e amor e todos os demais frutos. E quando você tem o fruto do Espírito Santo, você não é iracundo, você é liberto, é alguém que não é amargurado. É muito difícil lidar com pessoas amarguradas. Pessoas amarguradas veem problema em tudo, até onde não existe. E, via de regra, a língua de pessoas amarguradas é com espada, né? Com espada afiada, que corta mesmo, fere o outro sem nenhuma piedade. Está amarrado em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor para que, assim como os filhos de Issacar, todos esses que estão envolvidos nesse propósito de oração, direto ou indiretamente, sejamos pessoas que sabem discernir o tempo e o modo, que sabe como agir, porque entende qual é o momento que está vivendo e porque interpretou o contexto no qual está inserido. E claro, sempre sob a direção do doce Espírito Santo de Deus, sob a direção da suprema excelência do Deus Todo-Poderoso. Então vamos orar. Amém? Pai, ainda na sua presença, Deus maravilhoso, nós oramos, unimos a nossa fé e em concordância pedimos ao Senhor para que nos dê essa capacidade, sim, meu Pai, dados segundo a tua vontade, ó Deus, a capacidade de lidar com os familiares, sogros. Dá a essa pessoa, meu Deus, a capacidade de lidar com os familiares do seu marido ou do seu futuro marido,
com a sua sogra, com o seu sogro. Lidar com sabedoria, ó Deus, sem jamais fomentar problema, mas ser uma partícula de apaziguamento no lugar. Enche, ó Deus, os ambientes por onde essa pessoa estiver de paz. Aonde essa pessoa for, leva paz, Senhor. Leva a tua presença junto, de modo que toda ação contrária caia por terra e ali haja um mover favorável, o mover do Senhor que é favorável à união, ao firmamento de uma família sólida que está plantada em ti, fixada na rocha que é Jesus Cristo, está firmada. E porque está firmada na rocha que é Jesus, não se abala, não cai por terra, independente das circunstâncias. Dá, Senhor, sabedoria a cada um dos que estão envolvidos nesse propósito. Sabedoria para essa pessoa que parou para ouvir essa oração. Sabedoria para lidar, ó Deus, com os familiares. Para saber impor limites. Para saber conversar. Para saber dizer não. E sabedoria até mesmo para dizer sim. Faça isso, meu Pai. Doce Espírito de Deus, continue intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aleluia. Jesus amado, concorde conosco em nossas orações. Aceite, Senhor Jesus, aceite nossas orações e nos dá a vitória, assim, certo de que fomos ouvidos, ainda que não sabemos orar. Mas o Senhor é maravilhoso e sabe do que nós precisamos. Nós te agradecemos. Louvado seja o Senhor na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui. A oração foi extremamente breve, mas suficiente para abençoar a minha e a sua vida. Amanhã pode voltar para que possamos novamente fazer a oração da concordância no tema do dia 295. Estamos já caminhando para a reta final do nosso propósito. Amém? Fica na paz e até amanhã.